Alô, boa tarde, estamos de volta na segunda edição do canal Professor Belém nesta quinta-feira, dia 15 de julho de 2021. E a oração, disse Jesus, move montanhas, e move mesmo. Jesus nos alimentou a fé porque a oração não só move montanhas, como move também o presidente Bolsonaro. Por conta da nossa oração, o presidente já está sassaricando pelo hospital, né? Fez inclusive visitas surpresas a pacientes da sua ala. Surpreendeu e demais os seus médicos e também os seus amigos que o visitaram hoje, como por exemplo o general Heleno. Recuperação rápida. Talvez não saia a live de hoje em que o presidente colocaria mais uma bomba atômica, por assim dizer, no espectro da política brasileira. O presidente havia prometido para hoje uma revelação bombástica. Pode ser que não saia, é possível que não, mas vamos aguardar. Porque se o presidente diz que é bombástica, é porque é bombástica mesmo. Estamos aguardando. Os amigos querem saber o que está acontecendo em Cuba. Está muito difícil colher as informações em tempo real, porque Cuba exerce, o regime comunista exerce um controle quase absoluto à internet lá, como Lula quis fazer aqui no marco regulatório da internet, lembram? Pois é, graças a Deus não deu tempo para o PT botar cadeado na internet, mas lá em Cuba os cadeados funcionam. As informações que temos, um pouco desencontradas, é que o protesto continua em quase todas as cidades do país, sob o lema "Não temos medo". Está pegando fogo também a questão cubana no âmbito diplomático. Hoje, a Rússia, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, através da porta-voz Maria Zakharova, pediu ou ordenou que os Estados Unidos não se metam no que está acontecendo na Ilha Prisão. Isso é assunto de Cuba, disse o Ministério das Relações Exteriores. Claro, por ordem de Putin. Putin não quer que os Estados Unidos interfiram nessa questão, mas nem precisava, porque antecipando-se ao pedido da Rússia, o presidente Joe Biden ontem já havia dito que nos Estados Unidos não se meterão na questão. Esse é um problema do povo cubano. Claro que ele tomaria essa posição porque, afinal de contas, como disse o senador Marco Rubio, a esquerda que está no poder, os democratas que estão no poder, não querem saber de mais cubanos nos Estados Unidos. Por quê? Porque cubano, via de regra, não vota em democrata. Acontece que famílias cubanas estão se mobilizando para lançarem-se ao mar em pequenos barcos, indo em direção a Cuba para recolher de Cuba os dissidentes, ou melhor, o povo que quer aproveitar a oportunidade de ir para os Estados Unidos. E isso, de per si, apavora o governo democrata de Joe Biden. Eles não querem saber de cubanos. Então, disse o senador Marco Rubio, para esse governo existem refugiados e refugiados. Os refugiados da América Central, que via de regra recebem a carteirinha do Partido Democrata, são bem-vindos na América, porque votarão, evidentemente, em democratas, mas os refugiados cubanos, não. Isso é problema de Cuba. O regime que os esmague se quiserem. Nós não nos meteremos. Acontece que Biden hoje já sentiu que tem sim uma real oposição no país. O Partido Republicano, que passou por uma grande turbulência, está se reorganizando em torno de Donald Trump. A imagem de Trump cresce a cada dia e diminui a de Biden. Assim, logo mais, nas próximas eleições, o Congresso norte-americano será majoritariamente republicano. E isso também bafeja no cangote de Biden. Em um determinado momento, ele terá que mudar a sua política, ainda que contrarie os interesses da Rússia.
Os Estados Unidos, mais cedo ou mais tarde, terão sim que interferir neste problema cubano. E na medida em que o povo permanecer nas ruas, enfraquece-se o Foro de São Paulo, e isso implica diretamente aqui na nossa política. Enquanto lá na CPI, os senadores, via de regra, sempre atrasados em relação aos fatos, tentam derrubar o presidente Bolsonaro, uma onda caribenha tenta derrubar o Foro de São Paulo, o que nos dará muito prazer em ver acontecer, claro. E por falar em CPI, bem, hoje mais um capítulo do circo. A CPI ouviu hoje o picareta, desculpem o termo, mas o picareta chamado Cristiano Carvalho, que se disse representante da Davat para vender vacinas aqui no Brasil, junto com o senhor Dominguete. Sim, a CPI deu ouvidos a mais um picareta. Eu só estou esperando aqui, contando no relógio, a hora em que a CPI chamar Marcola e Fernandinho Beiramar para acusarem o governo. Porque esses picaretas, não estou me referindo nem a Marcola, nem a Fernandinho. Esses são mais do que picaretas. Esses ascenderam ao topo do crime organizado. Mas esses picaretinhas aí, como o de hoje, por exemplo, que chegou a pedir auxílio Covid, tem acolhida na CPI. Tudo o que eles dizem é aplaudido pelos senadores de esquerda, como um certo Costa, por exemplo. Sem provas nenhuma, mas quem definiu muito bem como foi hoje, ou como tem sido essa CPI, foi o senador Marcos Duval. Ele fez uma comparação muito interessante, ele fez uma analogia muito apropriada sobre esses depoimentos, como o de hoje, do senhor Cristiano Carvalho, serve também para o senhor Dominguete ou para os irmãos Miranda. Ladrões planejaram assaltar um banco. Tentaram assaltar o banco, mas não deu certo, porque a segurança do banco foi eficiente. Então, para se vingar do insucesso no roubo, os assaltantes começaram a acusar o diretor do Banco Central. Pois é isso que está acontecendo. Esses picaretas desqualificados encontraram uma boa acolhida na CPI dos coronéis Renan e Aziz para atacar o presidente Bolsonaro porque não conseguiram realizar uma operação fraudulenta. É simples assim. Agora, o que envergonha mesmo nessa CPI é a posição de senadoras que se dizem líderes da bancada feminina, como Simone Tebet e Elisiane Gama, do Maranhão. Elas se dizem as líderes da bancada feminina. Mas isso depõe contra a bancada feminina, porque não são senadoras interessadas na verdade. Elas querem qualquer depoimento solto que se encaixe na narrativa pronta, que já está pronta, aliás, no relatório de Renan Calheiros. Isso não dignifica o mandato da mulher. Quem dignifica mesmo a bancada feminina, por exemplo, é a senadora Bia Kicis, que luta pelo voto impresso e auditável e, de resto, pela verdade. Isso sim dignifica a bancada feminina. Não, por exemplo, uma senadora Elisiane Gama, que se diz comovida pelas mortes da Covid, mas votou contra o marco regulatório do saneamento básico. Ou seja, ela que representa um Estado muito pobre, vergonhosamente pobre, não quer que os pobres tenham água encanada e esgoto encanado. As crianças, bem, que continuem brincando nas fezes. Pois é, e a senadora Simone Tebet chegou a dizer que a bancada feminina é a única que não tem nenhuma tendência ideológica. Pode ser, só que para não ter bancada ideológica, precisaria também não ter representantes como Simone Tebet. Tomara que o Mato Grosso não traga mais a Simone Tebet para
representar a mulher, o que é uma ofensa, e tomara que o Maranhão faça o mesmo, que aposente definitivamente a demagoga, que usa inclusive a palavra de Deus, Elisiane Gama. O Brasil não merece mais esse tipo de representantes femininas. A mulher não merece isso. Até depois.